Orgânica Municipal, de 2 de abril de 1990. Promulgada em 2 de abril de 1990. A Câmara Municipal de Venâncio Aires decreta e promulga a seguinte lei orgânica. Título 1. Do Município. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. O município de Venâncio Aires é uma unidade do território do Estado do Rio Grande do Sul, com autonomia política, administrativa e financeira, regendo-se por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 2. É mantido o atual território do município, que só poderá ser alterado nos termos da Constituição do Estado. Parágrafo único. A divisão do município em distritos depende de lei, observadas a legislação federal e estadual pertinentes. Artigo 3. Os símbolos do município são os estabelecidos em lei. Artigo 4. São poderes do município, independentes e harmônicos, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, um poder não pode delegar atribuições a outro, e nenhum cidadão investido na função de um deles pode exercer a de outro. Artigo 5. O município poderá celebrar convênios com a União, o Estado, outros municípios para realização de obras ou serviços públicos de interesse comum, observado o disposto em lei. Parágrafo único. Assinado o convênio, será dada ciência imediata do mesmo à Câmara Municipal. Artigo 5-A. O município poderá constituir mediante lei consórcios com outros municípios para realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum. Artigo 6. A autonomia do município é assegurada. 1. Pela eleição direta, nos termos da legislação federal, do prefeito e do vice-prefeito, que compõem o Executivo Municipal, e dos vereadores, que compõem a Câmara Municipal. 2. Pela administração própria, no que respeita seu peculiar interesse. Capítulo 2. Da competência. Artigo 7. Compete ao município no exercício de sua autonomia prover a tudo quanto respeite a seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. 2. Legislar sobre assuntos de interesse local. 3. Adquirir, alienar e doar os seus bens, como aceitar doações, legados e heranças, e dispor sobre assuntos de interesse local. 4. Desapropriar por necessidade ou utilidade públicas e por interesse social, nos casos previstos em lei. 5. Conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhe sejam concernentes. 6. Organizar os quadros de pessoal e estabelecer o regime jurídico dos servidores. 7. Elaborar seu plano diretor e o de seu desenvolvimento integrado. 8. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de zoneamento, urbano e de arruamento, bem como as diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. 9. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços. 10. Regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente, nas zonas urbanas. A. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos em geral. B. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos, bem como a concessão deste serviço. C. Fixar e sinalizar, de acordo com a legislação federal pertinente, as faixas de rolamento do município, os limites das zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais. D. Disciplinar os serviços de carga e descarga, e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em suas vias públicas. I. Disciplinar os horários de atendimento do comércio. 11. Fixar as tarifas dos serviços municipais, inclusive os de transporte coletivo e de táxis, observada a legislação federal a respeito. 12. Dispor sobre a limpeza dos logradouros públicos, bem como sobre a remoção e destino do lixo domiciliar e de detritos de qualquer natureza. 13. Licenciar a localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e outros, manter serviços de permanente fiscalização dos mesmos e caçar os respectivos alvarás dos que se tornarem nocivos ou inconvenientes à saúde, à higiene e ao bem-estar público ou aos bons costumes, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. 14. Fixar os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais,
de prestação de serviços e outros. 15. Legislar sobre o serviço funerário e os cemitérios do município, administrando os públicos e fiscalizando os particulares. 16. Legislar sobre edificações, inclusive sobre sua interdição e demolição, especialmente quando, em ruínas ou em condições de absoluta insalubridade, atentarem contra a incolumidade pública. 17. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, em locais públicos e particulares do município. 18. Regulamentar, autorizar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e divertimentos públicos, sujeitos ao poder de polícia do município. 19. Legislar sobre registro, vacinação, captura e destino de animais, com o fim de prevenir e erradicar a hidrofobia e outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. 20. Legislar sobre os serviços públicos em geral, regulamentando os inclusive os de caráter ou de uso coletivo, como os de água, estabelecendo os respectivos processos de instalação, distribuição e consumo no município. 21. Estabelecer penalidades, dispondo sobre a competência das autoridades com poder de aplicá-las, por infrações às leis e regulamentos municipais. Artigo 8. Compete, ainda, ao município, em consonância com a União e Estado. 1. Realizar serviços de saúde, higiene e assistência social. 2. Promover o ensino, a educação e a cultura. 3. Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de exaustão do solo. 4. Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos. 5. Promover a defesa sanitária vegetal e animal, a extinção de insetos e animais daninhos. 6. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 7. Amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, orientar, coordenar e auxiliar as iniciativas do setor. 8. Proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual. 9. Tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. 10. Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades que visem ao desenvolvimento econômico. 11. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte dos gêneros alimentícios, destinados ao abastecimento público. 12. Regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições Federal e Estadual. 13. Firmar convênios a fim da manutenção dos serviços de combate ao fogo e salvamento, bem como a defesa do cidadão através do incentivo financeiro à Brigada Militar e Polícia Civil.